Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, entendeu? Nossa aula 10, aula do estágio supervisionado Uninter, pesquisa aplicada em História. Estamos falando de História Geral na Idade Moderna e vamos falar hoje sobre Iluminismo, ok? O Iluminismo, o que foi e qual sua importância. Nada melhor que começar esse artigo com a definição do iluminismo por um dos mais importantes pensadores desse movimento, o filósofo alemão Immanuel Kant. Immanuel Kant, 1724 a 1804. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma minoridade que estes mesmos se impuseram a si. Sapere aude, ouse saber, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Nesse pequeno trecho é possível extrair um dos pontos mais marcantes desse período, a razão. O próprio nome do movimento nos remete à luz. Não é à toa que esse período é conhecido como Século das Luzes, que pretende se contrapor à herança medieval que ficou conhecida como Idade das Trevas, quando todo conhecimento era subordinado à religião, ok? Neste artigo nós vamos te apresentar o que foi o iluminismo, o contexto em que ele estava inserido, assim como mostrar suas ideias e o legado deixado para os dias de hoje. O que foi o iluminismo? O iluminismo se iniciou com um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Grandes pensadores de diversas áreas fizeram parte dessa corrente, com o intuito de acelerar o progresso da humanidade. O precursor do iluminismo, René Descartes, 1596 a 1650, considerado o pai do racionalismo, dissertou em sua obra Discurso do Método, que para se compreender o mundo deve-se questionar tudo. Essa nova forma de pensar se opunha ao raciocínio da época, já que naquele período histórico os governos autoritários e a Igreja Católica não permitiam questionamentos. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava centralidade e racionalidade humana. Várias obras foram desenvolvidas nesse período e uma em especial sintetizava a ideia de disseminação do conhecimento pregada pelos iluministas, a Enciclopédia. A Enciclopédia, editada por Denis Diderot, 1713 a 1784, continha milhares de artigos e ilustrações de diversos cientistas, filósofos e pesquisadores de campos de conhecimentos distintos. Essa obra teve 35 volumes e foi muito importante na exposição dos conhecimentos humanos em um formato ordenado e metódico, com o intuito de apresentar uma alternativa aos ensinamentos impostos pela religião. Os iluministas também questionavam os poderes absolutistas dos governos, pregando assim maiores liberdades individuais e políticas. Na economia não foi diferente. Nesse período, as ideias desenvolvidas por Adam Smith, 1723 a 1790, foram aceitas como uma forma de substituir o modelo mercantilista, pois os iluministas tinham uma crença em que esse novo meio econômico seria ideal para um maior progresso, liberdade e justiça social. Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois a sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, pondo um fim nas sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitida a ascensão social e cada grupo tinha sua função para a sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim de governos absolutistas e para a busca da independência dos países que ainda estavam sob controle de uma nação estrangeira. Qual o contexto do surgimento desse movimento? Naquele período, a Igreja Católica era detentora do conhecimento e a sua forma de pensar era soberana. Não havia linhas de pensamento alternativa, pois o clero fazia questão de impor as suas doutrinas religiosas para todos os cidadãos. O domínio dos católicos na sociedade europeia foi herdado da Idade Média,
período no qual a doutrina posta era teocêntrica. Entretanto, desde Galileu Galilei, 1564-1642, considerado o pai da ciência moderna, que descobriu que a Terra não era o centro do universo, o conhecimento eclesiástico começou a perder o seu domínio. Nesse contexto em que o pensamento científico vinha ganhando forma e seguidores após Galileu, o iluminismo incorporou a ciência como um forte alicerce para os que defendiam uma maior racionalidade no desenvolvimento intelectual. Ainda sobre religião, na época, não existia a liberdade religiosa, assim os cidadãos eram induzidos a crer na religião única do estado em que viviam. As outras formas de expressão de fé eram taxadas como erradas, por não seguirem os preceitos estabelecidos pela religião oficial. É a partir desse cenário, contrariados pela restrição da liberdade religiosa, que os iluministas defenderam a livre escolha de crença pelos indivíduos, podendo até escolher não tê-la. Na política, o absolutismo, que garantia poderes ilimitados aos seus governantes, foi um dos grandes alvos do movimento iluminista. Assim como o controle religioso, essa forma de governo também foi herdada da Idade Média. Ela consistia em nobres governando e vivendo às custas da população, com a bênção dos religiosos. O povo acabava se subjugando a esse formato de governo, seja pelo medo ou pela crença religiosa, e ainda ficavam como responsável por pagar impostos e trabalhar para que os nobres e o clero aproveitassem os seus diversos privilégios. Os debates sobre essa forma de se governar foram se acentuando com o avanço do movimento iluminista. Inclusive foi um dos mais renomados intelectuais iluministas, Montesquieu, 1689 a 1755, que através do seu livro Espírito das Leis trouxe uma nova forma de pensar o governo. O autor sugeriu a tripartição do poder em legislativo, judiciário e executivo como forma de evitar abusos por parte das autoridades. Na questão econômica, o modelo mercantilista trazia duas questões determinantes para o contexto daquele momento histórico. O modelo econômico acabou enriquecendo a burguesia, formada por profissionais liberais e comerciantes que, com o passar dos anos, começaram a questionar a estrutura da sociedade da época. 2. O mercantilismo era um modelo econômico em que o Estado intervia demais, limitando assim a liberdade dos agentes econômicos em uma sociedade. Além disso, nesse período surgiu um novo economista, Adam Smith, pregando um modelo econômico mais livre com uma capacidade de geração de riqueza muito maior do que era usado até então, o capitalismo. E com base nesse contexto econômico apresentado, o movimento iluminista se caracterizou por ser contrário ao mercantilismo, pregando assim um sistema mais livre, racional e justo, na qual existia a possibilidade de ascensão social por parte dos cidadãos. Por fim, vale lembrar que o conceito de propriedade privada não estava muito bem estabelecido na Idade Média e foi um ponto importante nos debates iluministas. Entretanto, não havia consenso entre os próprios intelectuais do movimento, pois John Locke, 1632 a 1704, enfatizava o direito natural do homem à propriedade, ao passo que Rousseau, 1712 a 1778, ia na direção oposta, na qual apontava a propriedade privada como a razão dos males da humanidade. Quais as suas principais ideias? Podemos sintetizar as principais ideias iluministas da seguinte forma: valorização do pensamento racional. Os iluministas consideravam a razão e a possibilidade de se questionar e investigar como o melhor instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Outra, defendiam os direitos dos indivíduos por acreditarem que todos deveriam ter seus direitos naturais, como a vida e liberdade, protegidos. Eram críticos aos regimes absolutistas e autoritários que até então dominavam o cenário europeu, por isso defendiam uma maior divisão do poder do Estado. Outra, defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei. Outra, criticavam o conhecimento sob controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença em Deus. Outra, defendiam um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo. E outra, eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Quais movimentos foram influenciados por ele? Os ideais iluministas foram pontos centrais na Revolução Francesa, de 1789. Os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade
desenvolvidos pelos iluministas foram aplicados durante o processo revolucionário francês. A França vivia sob o antigo regime, em que o governo era absolutismo e o conhecimento era pautado pelo clero. Não havia liberdade política, econômica e social. Os burgueses, formados por profissionais liberais, em sua maioria pagavam altos impostos para sustentar as classes dominantes e não viam nenhuma possibilidade de mobilidade social. Além disso, havia também uma população que sofria pela crise fiscal que assolava o país. A burguesia conseguiu a adesão das camadas mais populares, especialmente a dos camponeses, na revolta contra esse regime obsoleto. Esse momento histórico foi marcante para a sociedade francesa, assim como para todo o mundo, pois ali se via uma grande nação rompendo com uma estrutura social e com um pensamento oriundo da Idade Média. Em 1776, a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos, também foi inspirada nos ideais iluministas. Os americanos, que viviam sob forte controle britânico, começaram a questionar os impostos e a presença militar em seu território. Impulsionados pelos ideais de liberdade dos iluministas, os nativos resolveram expulsar os ingleses após consecutivos problemas originados pelas leis fiscais criadas para beneficiar os colonizadores. Após a vitória na Guerra pela Independência, os Estados Unidos instituíram uma república presidencialista, o federalismo e as liberdades individuais. Na primeira eleição, George Washington, 1732 a 1799, venceu a votação e se tornou o primeiro líder americano eleito democraticamente. No Brasil, diversos movimentos basearam-se nos ideais iluministas, como foi o caso da Inconfidência Mineira. Os mineiros não queriam mais ficar sob a tutela dos portugueses, pois, assim como ocorreu nos Estados Unidos, eles estavam cansados da política fiscal dos colonizadores. Para resolver esse problema, os inconfidentes tinham por objetivo o rompimento com Portugal. Com o rompimento, eles buscavam fazer a proclamação de sua república, em que deveriam ocorrer eleições aos moldes de como foi feito pelos americanos. Além disso, os mineiros também buscavam maiores liberdades individuais e um maior investimento em suas indústrias e universidades. O fato interessante que mostra o reflexo francês na mentalidade mineira está na bandeira que os inconfidentes queriam para o seu novo país. A bandeira proposta por eles continha a frase latina libertas que será também. Liberdade ainda que tardia. Libertas que será também. Liberdade ainda que tardia, na qual posteriormente acabou sendo inserida com um desenho e lema semelhante para a criação da bandeira do Estado de Minas Gerais. E qual o legado do iluminismo para os dias de hoje? Atualmente ainda vivemos sob influência do iluminismo em temas como a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais e lutas pelos direitos individuais, tal como a vida, a liberdade, a dignidade e outros. Para mais, o pensamento iluminista é vivido no campo econômico, visto que os mesmos defendiam a ideia de uma economia de livre mercado e liberal. O iluminismo também influenciou o direito. A exemplo das obras de John Locke e Montesquieu, que trataram bastante sobre os direitos naturais e a divisão de poderes, pode ser citado como influência direta a tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Além disso, tal influência pode ser percebida na mudança das regras do jogo que propiciaram que as sociedades vivessem em sistemas mais democráticos e republicanos. Por fim, como sintetizou Immanuel Kant, o iluminismo proporcionou as ferramentas para com que o homem saísse da menoridade para assim explorar as possibilidades de progresso através de sua própria razão, sem deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias, o que foi que ocorreu. Hoje podemos ver o resultado disso em avanços da ciência que trouxe progresso em todas as áreas de conhecimento. Ok? Então, pessoal, vamos ver se tem mais um pouco aqui de iluminismo. Ok. Continuamos aqui falando de iluminismo, que foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, marcado por valorizar a razão e tecer críticas ao absolutismo e ao mercantilismo. O iluminismo foi um movimento político intelectual que surgiu na Europa no século XVIII e fez com que ele ficasse conhecido como século das luzes.
O movimento valorizava a razão e considerava que somente ela poderia guiar a humanidade no caminho do progresso. Além disso, o iluminismo ia de encontro à intolerância religiosa. Os iluministas teciam profundas críticas ao absolutismo, propondo que era necessário limitar o poder dos monarcas. Eles criticavam também a falta de liberdade nos governos absolutistas. Alguns dos grandes expoentes do pensamento iluminista foram Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith. E mais um pouquinho sobre o iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa do século XVIII. Esse movimento valorizava a razão em detrimento da fé, afirmando que a razão era o meio para garantir o progresso da humanidade. Criticava o absolutismo e acreditava ser necessário limitar o poder real. Criticava o mercantilismo por não concordar com a intervenção do Estado na economia. E dentre os iluministas importantes destacam-se nomes como Montesquieu, Adam Smith e David Hume. Ok. E o que o iluminismo defendia? O iluminismo é entendido como um movimento intelectual que surgiu na Europa do século XVIII, tendo grande impacto na cultura europeia e motivando uma série de transformações na Europa e em outras partes do mundo. A influência dos ideais iluministas do século XVIII foi tão grande que ele recebeu a alcunha de século das luzes. Também chamado de ilustração, o iluminismo é entendido como responsável por promover uma série de mudanças em diversos sentidos. Áreas como a religião, a cultura, a economia, a política, a sociedade, entre outras, sofreram influência dessas ideias. O iluminismo foi resultado de uma renovação intelectual que já estava em curso na Europa desde o século XVII. E um dos itens de maior importância para o pensamento iluminista foi a valorização da razão. Os iluministas acreditavam que o progresso da humanidade aconteceria por meio da razão, considerando que ela deveria ter valor maior do que a fé, e a valorização da razão pelos iluministas fez com que eles enaltecessem o conhecimento científico, e eles sempre procuravam estudar os fenômenos da natureza a fim de dar-lhes uma explicação racional. Assim, as crenças populares e lendas eram vistas como menosprezo, pois os iluministas prezavam pelo racionalismo e não pelas crendices. Por conta disso, eles teciam fortes críticas à Igreja, questionando a forma como essa instituição controlava a vida das pessoas naquele período. Além disso, os iluministas eram críticos da intolerância religiosa, que motivava conflitos por diversas partes da Europa. E os iluministas acreditavam que a aplicabilidade da razão levaria a humanidade a um progresso que seria capaz de formar uma sociedade perfeita. Nessa sociedade haveria justiça e não haveria espaço para a tirania, representada pelo poder absolutista, e para a superstição, representada pelo controle da Igreja. Esses intelectuais também acreditavam em ideias que falavam de liberdade e igualdade entre os seres humanos. Os iluministas propunham a superação do modelo absolutista e do mercantilismo, e também defendiam a separação entre Estado e Igreja para estabelecer o que conhecemos atualmente como Estado laico. Principais pensadores do iluminismo. O iluminismo ficou marcado por uma série de pensadores que deixaram grandes contribuições para a humanidade. Alguns dos iluministas de destaque foram Voltaire, Denis Diderot, David Hume, Immanuel Kant, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. Características do iluminismo. Uma das características mais fortes do iluminismo foi a crítica que eles realizavam ao absolutismo, forma de governo marcada pela concentração de poder na figura do monarca. Essa forma de governo foi muito comum no século XVIII e gerava uma sociedade extremamente desigual em que um grupo minoritário gozava de uma série de privilégios e de uma vida luxuosa. Ok? Os iluministas defendiam a ideia de que era necessário criar formas de limitar o domínio real, dando mais poder para um parlamento ou então elaborando uma constituição que estabelecesse limites ao poder do rei. Outras críticas eram realizadas ao absolutismo e à sociedade daquele período. Uma delas afirmava que no absolutismo não havia muita liberdade, uma vez que não existia liberdade de expressão.
liberdade de reunião e nem liberdade religiosa, por exemplo. A crítica à falta de liberdade e ao absolutismo fez com que os ideais iluministas gozassem de grande apoio da burguesia, classe integrada em acabar com as limitações do antigo regime sobre suas vidas e principalmente sobre seus negócios. Em relação à economia, os iluministas não concordavam com o conjunto de práticas do período absolutista. Essas práticas receberam o nome de mercantilismo, caracterizado pela procura do Estado por acúmulo de riqueza e pelo seu intenso controle sobre a economia. Os iluministas desejavam ter mais liberdade econômica, portanto não concordavam com o controle do Estado absolutista. Grande parte dos iluministas afirmavam que deveria existir mais liberdade na economia e afirmavam que o mercado deveria regular a si mesmo, por meio do livre comércio e da livre iniciativa. Eles acreditavam que essas duas eram as chaves para o enriquecimento da sociedade e a defesa dessas ideias recebeu o nome de liberalismo econômico. Esse pensamento foi bastante influente na economia global até o começo do século XX. Iluminismo pelo mundo. O iluminismo teve grande repercussão a partir do século XVIII. Essas ideias foram catalisadores de transformações, sendo que a ordem antiga do mundo passou a ser questionada e uma nova ordem começou a se estabelecer. As críticas do iluminismo ao absolutismo contribuíram para que essa forma de governo começasse a se desintegrar na Europa. Além disso, a defesa de ideias como liberdade de expressão, a noção de igualdade entre os seres humanos e outras contribuiu para que movimentos revolucionários surgissem em diferentes partes do planeta. Isso porque a sociedade desigual do período do antigo regime já não era mais aceita por muitos. No entanto, uma ressalva importante deve ser realizada, pois apesar de os iluministas falarem em igualdade entre os homens, essa defesa nunca era ampla e restrita. Em outras palavras, os iluministas defendiam a igualdade entre os seres humanos, mas não de forma que atendessem apenas aos interesses da burguesia. A radicalização desse e outros ideais não era interessante para os iluministas. De qualquer forma, uma série de acontecimentos foram motivados pelos ideais iluministas, tais como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Liberal do Porto, a Revolução Haitiana, a independência dos países da América Espanhola, entre outros. No Brasil, os ideais iluministas também repercutiram, dando força para as ideias que questionavam o domínio colonial dos portugueses. Essa insatisfação com a colonização portuguesa contribuiu para que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana acontecessem. A primeira foi desmontada antes de eclodir. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Vamos ver. Um minutinho. Então, pessoal, mais um pouquinho de iluminismo para finalizar aqui. Iluminismo, né? Como falamos, repetimos novamente, foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como século das luzes. Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Fazendo um pequeno resuminho aqui do iluminismo. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizava a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Estas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Desta maneira, filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, a Enciclopédia, 1751 a 1780.
A publicação da enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas, como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões. Características do Iluminismo. O Iluminismo rejeitava a herança medieval e por isso passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nesta época. Vejamos as principais ideias iluministas sobre economia, política e religião. Economia. Em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith, e alguns, como Quesnay, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. John Locke enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Política e sociedade. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um consenso ou uma constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Assim haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Esta ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos a serem tratados de forma igualitária, e com isso queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias como os judeus tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime as minorias religiosas como judeus e muçulmanos foram obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadores iluministas como Émile de Châtelet ou Marie Wollstonecraft, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. Religião. A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem 2 esferas distintas, a religião e o Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. Despotismo esclarecido. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando aos interesses populares. Deste modo, estes governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. E, igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798, e a Revolução Pernambucana, 1817. Consequências do iluminismo. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo, e a implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa, 1789. Principais pensadores iluministas: Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke, Adam Smith. Ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Olá, pessoal. Estamos voltando aqui, falando de iluminismo. E vamos partir agora para os exercícios de fixação do tema. Ok?
Então, né, vamos para a questão 1, ok? Sobre o iluminismo, é correto afirmar que, letra A, defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes. Letra B, propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável para assegurar o direito da propriedade. C, criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. D, acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais e garantir as liberdades individuais. E, consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais proporcionada pela influência da Igreja Católica sobre a sociedade através da educação. Qual seria a correta? Seria, sobre iluminismo, seria a letra C. Criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Então, o iluminismo criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Ok? Questão 2. As grandes revoluções burguesas do século XVIII refletem em parte algumas ideias dos filósofos iluministas, dentre as quais podemos destacar aqui, letra A. Apontou a necessidade de limitar a liberdade individual para impedir que o excesso degenerasse em anarquismo. B. Acentuou que o Estado não possui poder ilimitado, o qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros da sociedade. C. Visou defender a tese de que apenas a federalização política é compatível com a democracia orgânica. D. Mostrou que sem centralização e dependência dos poderes ao executivo não há paz social. E procurou salientar que a sociedade industrial somente se desenvolverá a partir de minucioso planejamento econômico. Qual seria? Então, as grandes revoluções burguesas do século XVIII refletem em parte algumas ideias dos filósofos iluministas, dentre as quais podemos destacar a que, letra B, acentuou que o Estado não possui poder ilimitado, o qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros da sociedade. Okay? Questão 3. O iluminismo representa a visão do mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontado como parte do seu ideário. Letra A. Combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos. B. Fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades. C. Anticolonialismo e o repúdio declarado à escravidão. D. Triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição. E o anticlericalismo e a oposição à intolerância religiosa. Então, qual seria a correta? O iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontada como parte de seu ideário, que não pode ser apontada sobre parte do ideal do iluminismo. Não pode ser apontado a letra B, fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades. Isso aí não pode ser apontado. Entendeu? Fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades. Questão 4. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo inteiro. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nascem e vivem livres e iguais perante a lei, dizia seu primeiro artigo, mas também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum. Assinale a alternativa que identifica um dos artigos da declaração que prevê a distinção a que texto se refere. Okay? Letra A. A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. B.
Os cidadãos de conformidade com suas posses devem contribuir com as despesas da administração pública. C. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de força pública que deve ser instituída em benefício de todos. D. A lei só tem direito de propiciar as ações que sejam prejudiciais à sociedade. E E. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública. Ok? Qual seria a correta? A alternativa que identifica um dos artigos da declaração que prevê a distinção a que o texto se refere. Seria a letra A. A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Ok? Questão 5. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia: letra A. Divisão da riqueza nacional. Letra B. Divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. C. Divisão da política nacional e internacional. D. Formação de um poder moderador no Congresso Nacional. E. Implantação da ditadura moderna. Qual seria a correta? No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia: letra B. A divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Questão 6. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar que: letra A. Aproxima-se do pensamento absolutista que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. B. Filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. C. Filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. D. Aproxima-se do pensamento anarquista e estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. E. Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Então, qual seria essa questão 6? Entendeu? A respeito da citação do Rousseau, é correto afirmar que: letra E. Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos bens. Okay. Questão 7. O movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou o quê? Letra A. Negação do humanismo renascentista baseado no experimentalismo da física e na matemática. B. Aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. C. Defesa dos pressupostos políticos e das práticas econômicas do Estado do antigo regime. D. Consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. E. Supremacia da ideia de providência divina para a explicação dos fenômenos naturais. Então, o movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou, letra D, a consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Ok? Vamos aqui para mais uma sequenciazinha de exercícios. Vamos ver. Vamos lá, ok. Mais uma. Então, pessoal, mais uma sequência de exercícios do Iluminismo, certo? Questão 1. Qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mau?
Letra A, Montesquieu. Letra B, Thomas Hobbes. Letra C, Rousseau. Ou letra D, Diderot? Então, letra C, Rousseau. O filósofo Jean-Jacques Rousseau afirmava que o homem era bom por natureza e a sociedade o corrompia. Rousseau acreditava na bondade inata do ser humano, mas condenava a vida em sociedade. Pode ser. Questão 2. Em que época da história surgiu a Ilustração? Letra A, Antigo Regime. Letra B, Idade Média. Letra C, Era Vitoriana. Letra D, Belle Époque. Vamos ver. Letra A, Antigo Regime. Ilustração, século das luzes ou Iluminismo é o nome do movimento filosófico que surgiu nos séculos 17 e 18, período também conhecido como Antigo Regime. Ok? Questão 3, certo? Qual era o objetivo da enciclopédia? Letra A, ajudar autores menos conhecidos a serem editados. Letra B, divulgar a produção de cientistas franceses daquela época. Letra C, publicar artigos somente sobre ciências humanas. E letra D, popularizar o saber. Ficou letra D, popularizar o saber. Objetivo da enciclopédia. Letra D, popularizar o saber. Uma das bandeiras do iluminismo era que o conhecimento deveria chegar a todos os seres humanos e, por isso, uma obra como a enciclopédia, que reunia artigos sobre vários campos do saber, era fundamental para alcançar este objetivo. Ok? Aqui vamos para a questão 4. O iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. Certo? No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia, letra A, na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. Letra B, na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mas interligados no Executivo, Legislativo e Judiciário. Letra C, na criação de uma Assembleia de notáveis em cada país, cuja função seria fiscalizar o poder do rei e assim evitar abusos. Letra D, na supressão da figura do monarca e sua substituição por uma democracia direta, eleita por sufrágio universal. Vamos ver qual ficou a correta. Letra B, na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mas interligados, Executivo, Legislativo e Judiciário. A divisão de poderes foi proposta pelo Barão de Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis. No Antigo Regime, o soberano detinha o poder de fazer a lei, executá-las e julgá-las, e o iluminismo vem justamente contrastar esta ideia, afirmando que essas atribuições deveriam ser distribuídas entre 3 poderes. Questão 5. Evelyn Beatrice Hall, 1858 a 1956, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las." Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las." A frase expressa um dos ideais do iluminismo como: A. Liberdade de expressão. B. Divisão de poderes. C. Preponderância da ciência. D. Valor da educação. Qual seria? Letra A. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão era uma das ideias mais caras ao iluminismo, particularmente a Voltaire, que escrevia contra a censura eclesiástica e real,
Por isso, sua biógrafa inglesa resumiu seu pensamento nessa frase que foi atribuída ao próprio filósofo durante muito tempo. Ou seja, a frase era dessa biógrafa, Evelyn Beatrice. Questão 6. O iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como: letra A, criação da Constituição; B, instituição dos três poderes; C, surgimento do parlamento; e D, elaboração de leis escritas. Letra B, instituição dos três poderes. A instituição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é de origem iluminista e foi adotada pela maioria dos países ocidentais. Vamos lá. Questão 7. Leia o trecho abaixo sobre o liberalismo econômico. Na base do pensamento liberal estava a crença que o mercado livre de regulações... Na base do pensamento liberal estava a crença que o mercado livre de regulações e restrições teria um funcionamento perfeito. Uma espécie de mão invisível fazia que as relações entre os consumidores e produtores, movidos pelo próprio interesse, convergissem ao interesse geral. Assinale a alternativa que descreve qual seria o papel do Estado segundo o liberalismo econômico. Okay? Então, vamos lá. Letra A. O Estado seria mais um dos agentes econômicos e deveria se unir ao mercado a fim de criar um ambiente próprio ao crescimento social, propício ao crescimento social. Letra B. Caberia ao Estado fixar preços, regular a produção e o plantio e intervir na distribuição de alimentos, porém deixar as atividades industriais ao mercado. Letra C. O Estado, na figura do Poder Judiciário, seria um mediador entre os interesses do mercado e da população. D. A função primordial do Estado consistiria em cuidar do funcionamento do mercado, porém sem se intrometer através de regulamentações excessivas. Então, qual a alternativa que ficou? D. A função primordial do Estado consistiria em cuidar do funcionamento do mercado, porém sem se intrometer através de regulamentações excessivas. O liberalismo econômico previu um novo papel para o Estado, que deveria ser o de regulador, mas sem atrapalhar a dinâmica da oferta e da procura. Vamos lá, questão 8. Lê mais um trecho aqui. A respeito do analfabetismo, a imperatriz Maria Teresa da Áustria impôs a educação obrigatória. Ainda que a princípio foi recebida com hostilidade, ela não permitiu que a ignorância dos pais terminasse com a iluminação das crianças. A imperatriz Maria Teresa foi um claro exemplo de déspota esclarecido, pois, letra A, durante seu governo soube conciliar alguns princípios iluministas, como a educação básica, mas sem limitar o poder real com uma Constituição. B, entendeu que a ilustração era a melhor maneira de contentar a burguesia, clero e nobreza, e por isso levou a cabo um grande projeto educacional para extinguir o analfabetismo do seu reino. C. Adotou ideias do iluminismo na educação, porém não fez o mercado em outros âmbitos, como a limitação do poder do clero e da nobreza. D. Tornou-se um paradigma de déspota esclarecido ao se corresponder com personalidades como Voltaire, porém sem deixar que isso afetasse as leis austríacas. Qual seria a certa? Letra A. A imperatriz Maria Teresa foi um claro exemplo de déspota esclarecido, pois, letra A, durante seu governo soube conciliar alguns princípios iluministas, como a educação básica, mas sem limitar o poder real com uma Constituição. Ok? A imperatriz Maria Teresa da Áustria conseguiu aprovar a lei da educação básica, taxar a nobreza e criar um exército nacional, porém sem limitar seu próprio poder com o parlamento ou Constituição. Questão 9.
movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou: letra A, negação do humanismo renascentista baseado no experimentalismo, na física e na matemática. Letra B, aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. C, defesa dos pressupostos políticos e das práticas econômicas do Estado do antigo regime. D, consolidação do racionalismo como fundamental no conhecimento humano. E E, supremacia da ideia de providência divina para a explicação dos fenômenos naturais. Então, ficou letra D, consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Racionalismo previa a pesquisa, a categorização de espécies, a utilização do método científico com o fim de chegar ao conhecimento humano sem a interferência da religião, segundo os iluministas. Questão 10. As ideias dos diversos filósofos do iluminismo, que tanto importância exercem nos movimentos sociais do século XVIII e XIX, têm como princípio comum, letra A, a república como único regime político democrático. B, a razão como portadora do progresso e da felicidade. C, as classes populares como base do poder político. D, o calvinismo como justificativa de riqueza material. E, a igualdade social como alicerce do exercício da cidadania. Então vamos ver, ficou letra B de bola. A razão como portadora do progresso e da felicidade. O iluminismo acreditava que os seres humanos seriam mais felizes e melhores se seguissem os princípios da razão. Consequentemente, eles chegariam ao progresso material e ao contentamento. Ok, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma sequenciazinha de exercício. Então, deixa eu ver aqui. Acho que ainda tem um aqui, ó. Questão 1. Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Então, como o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. A ideia de luz ou iluminação simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo Nesse sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas, impostas pela ignorância e pelo misticismo. Ok. Questão 2. Como os pensadores iluministas pensavam em relações existentes entre o Estado e a Igreja? Na divisão de vários iluministas, a Igreja não deveria interferir nas questões políticas da época, tendo suas ações voltadas para os homens. As instituições políticas deveriam ser guiadas por um modelo racional de organização política que não se apoiava em justificativas religiosas ou que sofressem algum tipo de interferência clerical. Okay. Terceira, do ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser possível compreender algum objeto de estudo. Para os iluministas, a investigação científica deveria ser guiada pelas críticas, dúvidas e suposições do pesquisador. Através desse universo de ideias, ele iria consolidar um método capaz de responder às suas perguntas. Caso o método empregado se mostrasse eficiente, ele alcançaria uma nova forma de conhecimento. Okay. 4. Cite o nome de 3 pensadores do iluminismo. Entre tantos outros, o aluno pode registrar os nomes de Barão de Montesquieu, que é Montesquieu, né? Voltaire, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, D'Alembert e Adam Smith. Ok? Questão 5. Com relação ao enciclopedismo, responda: o que era enciclopedismo e quais as implicações do enciclopedismo ao iluminismo?
Ó, enciclopedismo foi um movimento que empreendeu a reunião de vários artigos onde os mais expressivos pensadores do iluminismo registravam suas ideias. Através da reunião desses artigos era montada uma grande enciclopédia capaz de aglomerar as várias manifestações de conhecimento da era iluminista. Ok? E quais as implicações do enciclopedismo ao iluminismo? O movimento enciclopedista foi de grande importância para que o conhecimento dos estudiosos e pensadores daquela época fosse difundido em vários lugares da Europa. Dessa forma, os valores do iluminismo alcançaram diferentes nações e transformaram o jeito de se compreender o mundo, investigar a natureza e organizar as instituições políticas. E questão 6. Com relação ao liberalismo econômico, responda. Como o pensador Adam Smith pensava a relação entre Estado e economia? Na visão de Adam Smith, a economia só poderia alcançar todas as suas potencialidades na medida em que o Estado diminuísse o seu poder de ação nesse campo da atividade humana. O excesso nos tributos e regulamentação de certas atividades seriam práticas que diminuiriam o desenvolvimento da economia e a riqueza da nação. Ok, pessoal? Grande abraço a todos.